Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e estamos aqui em mais um vídeo. Hoje eu quero tratar de um assunto bem importante para mim, que é o primeiro princípio. Todo ser humano, assumindo aqui a sabedoria judaica, a perspectiva neotestamentária, todo ser humano e os pré-socráticos, né? Todo ser humano tem um princípio divinatório, isto é, tem uma arqué, tem um absoluto como ponto de partida. Não existe neutralidade divinatória. Não existe neutralidade absoluta. Todo ser humano faz de algo seu ponto de partida. Isto é, todo ser humano parte de algum ponto que ele vai chamar de seu absoluto. Mesmo que ele não reconheça isso, esteja alienado disso, ele tem. Não tem como pensar fora da caixa. Essa ideia desses filósofos, que são filósofos até com doutorado, então, filósofos entre aspas, né? Que usa essa frase de modo libertador, pense fora da caixa. Isso é um grande erro. Ninguém pensa fora da caixa. Todos, seja você ateu ou não ateu, cristão ou não cristão, de qualquer religião, seja você aderindo à filosofia de fulano, de Beltrano, etc., você possui um princípio divinatório, um arquê, um ponto de partida. Seja esse ponto de partida absoluto, que é meu caso, que é a Trindade, ou o ponto de partida relativo. Bom, o primeiro princípio quadrante, para mim, é justamente a Trindade. A Trindade é o primeiro princípio onde a gente deve partir para olhar todas as coisas. Então, eu estou sendo aqui sincero e colocando as cartas na mesa. Eu estou partindo da Trindade para fazer análises, por exemplo, filosófica, teológica ou sociológica, que é os campos aí que eu atuo, né? E quatro pensadores têm me ajudado a pensar isso, que é o próprio Olavo de Carvalho, com o conceito de círculo de latência, o Mário Ferreira dos Santos, com a sua ideia de dualidade antinômica e a questão da crise. A realidade possui uma crise em oposição e reunião, ou seja, a ideia de extensidade e intensidade, vou explicar o que é isso. O próprio João Calvino, nas suas Institutas, que diz que o cerne da sabedoria cristã consiste em conhecer a Deus e a si mesmo, que é uma questão agostiniana. E por fim, Xenófanes, de Colófon, que vai tratar da arqué a partir de uma unidade restauradora, que não pode ser antropomorfizado, mas essa unidade restauradora tudo vê e tudo enxerga e tudo ouve e tudo faz. E essa ideia aqui de tudo vê gira em torno daquilo que eu batizei aqui a partir do Olavo de Carvalho de círculo de patência esgotativo, que é uma questão tratada na teologia sistemática, onde a gente lida aí com o Pai, a teontologia, né? Então existe a teontologia, a cristologia, a pneumatologia, essas três questões se englobam onde tratamos da Trindade. Isso é bem importante. Então, o que vamos ver aqui? Primeiro ponto, vamos definir conceitos filosóficos, isso é importante. Segundo ponto, vamos entrar naquilo que eu chamo de dualidade antinômica, lá na latência e na patência, na relação quadrante entre eu e Deus, Deus e eu. Vamos lidar aí com os dois últimos vetores eidéticos da filosofia quadrante, que é o revelacionalizar-se e o ocultamentalizar-se, que é uma ideia que eu desenvolvi a partir do Antigo Testamento, da sabedoria judaica. Quarto ponto, vamos lidar aí com a ideia do Olavo de Carvalho, que é a confissão diária. Então vou correlacionar aí o Olavo de Carvalho com um aforismo do Mário Sérgio Cortella e o ponto de partida ao Sócrates. E por fim, no quinto ponto, uma síntese entre o Olavo, o Mário, o Calvino e o Xenófanes, e pensar a teologia sistemática, ou seja, um olhar filosófico para a teontologia paterna patente. Teontologia do Pai, que é o presenteador do Filho e do Espírito, né? E esse Pai é patente no seu círculo de patência esgotativo. Nós somos cientes no círculo de latência. Porém, Deus, o Deus Trino, ele é patente em um círculo onisciente. Isso é bem importante. Então vamos lá. Dualismo. Então, definindo aqui conceitos, dualismo é uma questão bem importante para o Mário, que ele vai lidar aí com a ideia de contrários. Eu vou ler aqui, ó. Não podemos pensar um conceito sem seus opostos. Isso é verdade. Como eu vou pensar o mal sem o bem? Não tem como. Como vou pensar o escuro sem o claro? Não tem como. Não tem como lidar com a realidade ontológica sem a oposição. Por isso que filosofar é filosofar na crise, na separação e na reunião.
seja numa intensidade ou numa extensidade. Isso é um conceito do Mário, né? E o Mário continua. Esse dualismo é, portanto, fundamental da estrutura lógica da nossa mente. Então, que é uma questão noética. Não só uma questão noética, mas também reverbera sobre a realidade ontológica, que é obrigada a abstrair, polarizando-se em opostos. Então, toda vez que a gente olha para a realidade, e o Mário vai lidar com isso na sua década dialética, porque no lado do sujeito existe o quê? Existe a dualidade antinômica da intuição e da razão, que são aqui dualidades opostas. E tanto na razão quanto na intuição, que está no sujeito que vai ao objeto, esse objeto que possui extensidade e intensidade, né? Ela, seja na razão ou na intuição, conhece desconhecendo. Porque conhecer é desconhecer. E isso tratando a partir, aqui colando o Olavo, né? Partindo a partir do princípio de círculo de latência. Então, já dá para perceber aqui esse embaraço entre o Olavo e o Mário Ferreira dos Santos. Então, ele dirá para nós. Ao criar um conceito, surge espontaneamente o contrário. A afirmação surge a sua negação. Assim, bem e mal, ou seja, dualidades, né? Liberdade e determinismo, outra dualidade, absoluto e relativo, abstrato e concreto. Então veja as dualidades. Então o Mário pensa isso, isso está no livro Filosofia e Cosmovisão, que é o primeiro livro que devemos ler do Mário, não vai para outros porque você vai ficar perdido. Então, pensar o dualismo é pensar a realidade. Observe que na filosofia quadrante, a cosmovisão, unindo aqui o próprio Mário Ferreira dos Santos com a cosmovisão cristã, existe aí uma dualidade natural, que é a criação e a queda. Porque eu assumo, entendendo aí a metafísica da filosofia quadrante, que a redenção não é algo dado. A redenção possui aptidão para existir? Sim. Pode ser dado na realidade? Pode. Mas a priori a redenção não é algo dado. Por isso que o papel da igreja é importantíssimo. E na filosofia quadrante, o papel da igreja é elementar para a gente assumir o princípio da invasão vertical da redenção sobre nós. Eu vou explicar isso, já falei sobre isso no meu podcast, mas isso é bem importante, né? A filosofia quadrante, ela tem uma perspectiva eclesiológica muito densa na sua própria ontologia ou metafísica. Então, existe uma dualidade na Bíblia, entendendo que esse conceito de dualidade antinômica, a realidade como crise, como separação, na Bíblia, sim. Salomão vai lidar com isso, entendendo aqui a baixa crítica, né? Até porque tem pessoas que não acreditam que Salomão escreveu Eclesiastes. Mas entendendo a baixa crítica, entendendo Salomão como escritor desse livro, o próprio Salomão, a sabedoria judaica, o Antigo Testamento lida com essa dualidade. Acho que todos nós conhecemos, quem é cristão sabe muito bem. Há tempo de nascer, qual é a dualidade do nascer? Morrer. Há tempo de plantar, qual é a dualidade, Anderson, do plantar? Arrancar. Eu planto e arranco. Há tempo de matar e curar. Há tempo de derrubar e edificar. Ou seja, dualidades, né? E ele continua. Chorar e rir, plantear, alegrar, espalhar pedras, ajuntar pedras, abraçar, afastar-se de abraçar, buscar, perder, guardar, lançar fora, rasgar, coser ou costurar, né? Calar, falar, amar, odiar, fazer guerra, fazer paz, guerra, paz, paz e guerra. Então veja que o próprio Salomão, na sabedoria judaica, reverbera esse princípio ontológico da criação. Deus, ao criar tudo, Deus Trino, ao criar tudo, na exaltação do seu Filho, que é Cristo por meio do Espírito Santo, ou seja, a Trindade reverberando, né? Criou tudo com dualidades antinômicas naturais. Então, veja que eu estou gravando esse vídeo pela noite. Por quê? Só é possível lidar com a liturgia da noite porque existe a dualidade antinômica da liturgia do dia. Então, sol, lua. Então, veja como a realidade, ontologicamente, ela é uma dualidade. Então, o Mário Ferreira dos Santos está certíssimo. E a cosmovisão cristã é uma antinomia, a partir da perspectiva do Mário Ferreira dos Santos. Isso é bem importante. Então, juntar aqui esse conceito de dualidade antinômica, que é a cosmovisão do Mário, na cosmovisão cristã, criação, queda e redenção, é importantíssimo, é importantíssimo. E isso faz a gente entender, por exemplo, os erros do Doiver, quando ele vai acusar São Tomás de Aquino de ser um antinômico, de achar que, consequentemente, essa ideia é uma imposição, né? Mas para o Doiver,
São Tomás de Aquino dividiu o mundo em dois, o mundo de modo geral, aqui entendendo Deus e criação, né? Entre graça e natureza. Existe uma cisão entre a graça e a natureza. Isso é um erro. Isso é um erro. Por quê? Entendendo a dualidade antinômica, de fato, existe uma oposição natural entre a natureza aqui que é a nossa segunda Bíblia, e a graça. Essa cisão se junta? Claro que se junta, mas ainda é uma cisão, é uma antinomia, é uma dualidade. Antinomia vem de anti vem de contrário, nomos vem de lei, né? Então, um contra-lei. Então, a realidade possui leis contrárias que são naturais. A questão é quando o coração, isto é, aquilo que a sabedoria judaica chama de Neshama, que é a alma eterna, quando toca nessa criação, é aquilo que eu vou chamar na filosofia quadrante de os vetores de desordem noético. O problema é Kedal, não da realidade natural. Quando Paulo escreveu que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas, nos libertou de um tripé, de mim mesmo, total depravação, libertou do inferno e os demônios, e nos libertou do mundo, não mundo natural, mas mundo cultural, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, mundo cultural. Que mundo cultural? Filosofia quadrante. Eu, outro. Eu, tu, tu. Então aqui é um colar geral, né? Vamos lá. Ainda definindo conceitos do Mário. Dualismo antinômico cristão cosmovisionário, que eu acabei de falar. Então a criação e a queda como um dado em regulação no assistência. Observe que eu uso esse conceito, essa teoria ontológica do Mário, da teoria da assistência, na filosofia quadrante, isto é, nos 10 mandamentos da filosofia quadrante. Quem quer saber mais sobre isso, vai lá no Spotify, Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Lá eu trato desses 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos começam numa premissa ontológica, passa de modo intermediário por 8 possuições ontológicas, e termina no remate ontotrinitatis. Então, aí são 10 mandamentos da filosofia quadrante, que é uma síntese que eu fiz, levando, né? Essa síntese é um levar o Mário, o Dói e o Aristóteles até o Antigo Testamento. Então, é uma síntese desses 3 filósofos, dessas 3 metafísicas. É pegar aí os aspectos modais, a década sagrada, as categorias aristotélicas, juntar tudo isso e pensar isso a partir do Antigo Testamento, a partir da sabedoria judaica. Fazer filosofia, entendendo aquilo que Gordon Clark quis produzir, discordando do Dove, que não acreditava que existe possibilidade de fato de tirar ideias das escrituras. Eu discordo disso e estou com o escrituralismo do Gordon Clark. Então, olha o que o Mário vai dizer no dicionário. O dicionário é bem importante para a gente reverberar aí algumas ideias que são obscuras, né? Alguns conceitos. O Mário vai dizer o seguinte sobre o dualismo. O dualismo afirma que a origem de todas as coisas provém de 2 princípios. É claro que o Mário não está reverberando aqui a criação e a queda, mas é justamente isso que eu entendo na filosofia quadrante. A dualidade principial, o ponto de partida para a gente analisar qualquer sistema de filosofia, qualquer ontologia, qualquer ideia filosófica que seja verdadeira, é a dualidade criação e queda. Criação e queda. Olhar para a criação é olhar para a realidade. E essa realidade reverbera o eu Kedal. Porque não existe filosofia sem o eu indo na realidade. Toda consciência, dirá o Russell, é consciência de alguma coisa, de algo. Eu tenho uma consciência intencionalizada nas coisas objetalizadas. Então, as coisas objetalizadas vêm no eu e eu vou na realidade. Isso eu reverbero nos mandamentos da filosofia quadrante, né? Quando eu digo que o pão macro possui aptidão para existir em escolhimento, consequentemente, o pão macro possui um horizontalismo e uma univocácia. Eu não vou explicar isso aqui, mas essa ideia do eu e a realidade via o eu trato isso a partir de 2 mandamentos da filosofia quadrante. Assumindo a priori, tudo possui aptidão para existir, que são 8 possuições. Né? Anderson, eu não estou entendendo nada do que está falando. Vai lá no Spotify e vê lá a série de vídeos que eu gravei, ou melhor, série de áudios que eu gravei sobre isso. Então, o Mário afirma, esses 2 princípios, por serem absolutamente diferentes, são consequentemente opostos. Desta forma, encontramos o dualismo manifestado axiologicamente em bem e mal. Um princípio é bom e o outro é mal.
Um afirma, outro nega. Então isso é elementar. É elementar. Continuando ainda sobre essa ideia do Mário. No livro Filosofia da Crise, que é um livro muito bom, um livro extraordinário, o Mário vai lidar com um conceito que aparece nos gregos, que é o conceito de crises. E existe para o Mário uma crise em dualidades. Uma crise dentro de uma dualidade. A própria década pentadialética e decadialética é uma reverberação, em especial a década dialética, né? É uma reverberação dessa crise. Então, o que é crises? Crises é, para o Mário aqui, separação. E ele vai definir aqui crises, a partir dos gregos, em duas ênfases. Entendendo também a questão da física, que ele chama para o debate de modo filosófico. O Mário é extraordinário. Que ele chama de diacrise, que é a separação, e tudo que se separa em extensidade. Vou usar um exemplo. Eu moro no Brasil, extensidade, só que vou me intensificando. Na Bahia, Vitória da Conquista, Morada Real, Rua J, Casa 47. Então veja que a ideia espacial do eu morar em determinado lugar possui esses dois conceitos antinômicos de extensidade e intensidade. O Mário é extraordinário aqui, esse insight filosófico é de fato uma verdade que durará, reverberando na própria Mário, né, parafraseando, reverberará para todo sempre. Então a diacrise é a separação em extensidade e a síncrase é a reunião em intensidade. Então eu coloquei duas observações, né? Existe uma aplicação teológica da intensidade no coração. A queda foi uma questão de síncrase, de modo reunitivo, no coração. A queda não foi uma diacrise. A queda no pecado, que é um ponto da antinomia a priorística, né? A nossa cosmovisão, a queda no pecado foi uma síncrase. Foi uma intensidade na enxamá, que impacta a extensidade da realidade cultural, ou seja, o eu-outro, que eu acabei de falar, né? Eu, tu, tus. Então isso é elementar. Segunda observação, esse primeiro ponto aqui, essa primeira observação, tem muita coisa para a gente dizer, né? Mas eu quero ser rápido aqui. Segunda observação que eu coloquei é o conhecer do eu, tu, tus é fragmento, latente e ciente, no ocultamentalizar-se noético. Então veja que eu estou colando aqui o Olavo de Carvalho, estou colando aqui o Mário Ferreira dos Santos e a própria filosofia quadrante. Porque um dos conceitos, um dos elementos da filosofia quadrante é assumir o ocultamentalizar-se. Tudo que se revela se oculta. Não tem como eu olhar para a revelação a partir da perspectiva do eu, outro, ou eu, tutus. Não tem como lidar com a realidade se ela não for fragmento. Por quê? Porque tudo é uma ciência latente. Somente Deus, aí vem aqui o prefixo oni. Onisciente. Somente Deus é onisciente. Nós somos cientes. Então, no eu outro, some esse oni, some esse prefixo e fica somente esse termo, né? Cientes. Ciente aqui no sentido de conhecer as coisas fragmentariamente falando dentro de um círculo de latência. Então, o conceito de crises no Mário é importantíssimo e reverbera sobre o quadrante. Deus é uma crise, que não tem uma crise quedal, é que é uma interpretação minha, não estou interpretando o Mário, nenhum filósofo, é minha. Eu acredito que Deus é uma crise, porque lidar com a Trindade é lidar com a distinção. Lembra quando João vai escrever, João capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A preposição com aqui indica o quê? Distinção. Crises. Só que é uma crise eterna de amabilidade. Não existe crises em Deus no sentido quedal, porque Deus não tem pecado, Deus não peca. Então, quando eu digo que existe uma crise na Trindade, é justamente assumindo a distinção na Trindade. Quando o Filho diz, eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador, novamente a preposição
enviará outro, o termo outro aqui, que no grego significa da mesma medida, entendendo aqui justamente a Trindade, né? Mas além de entender a interpretação no grego, mesma medida, é também uma preposição que indica distinção. Então veja que na própria Trindade existe uma crise que não está ativa na dualidade antinômica Kedal. Não existe desordem noética Kedal em Deus, na Trindade. E foi a Trindade que criou quem? Criou a realidade, criou eu, criou o outro. E criou a partir de Cristo. Aí a gente volta lá para o quadrilátero projetivacional. Tem um vídeo que eu gravei sobre isso aqui. Então tá tudo colado, né? Então esse conceito do Mário de acrise e síncrase é bem importante para a gente pensar vários elementos dentro dessa dualidade antinômica de extensidade e intensidade. Então aí está aí o quadrante, Trindade, eu, now, realidade e outro. Tudo dentro disso, nada fora disso. Nada fora disso. Quando o Mário reverbera isso, reverbera dentro desse quadrante. Então, observe aí que lidar com a dimensão da desordem Kedal no eu outro, né, que é aqui o ponto elementar para a gente pensar, é lidar com a imanência em desordem. Não que a realidade imanente, né, seja desordem em si mesma. O problema é sempre o eu outro. Ou seja, o reino das trevas, mundano, vamos dizer assim, é a partir de uma perspectiva cultural, não natural. O mundo natural não caiu. Veja, nós não somos nem gnósticos e não somos panteístas. Como dirá o apóstolo Paulo, analisar tudo e reter o que é bom. É aquilo que Aristóteles vai dizer em Ética Nicômaco, justa medida. Temos que ter a justa medida aqui. Então, quando eu digo que o imanentizar-se é uma desordem a partir de uma perspectiva de mundo cultural, onde o eu outro infecta a realidade. Existem várias passagens bíblicas que eu posso provar isso aqui, mas eu não vou entrar nesse tema. Então, ao confrontacionalizar-se, estamos em confronto o tempo todo, por causa da desordem Kedal depravacional. O tempo todo estamos lidando com calamidades, somos seres iníquos, consequentemente vivemos debaixo do sofrimento. O sofrimento é uma questão ontológica. É ontológica. E, por fim, a realidade imanentizante, ela se oculta para mim. Toda consciência, a consciência de alguma coisa mas essa consciência, que é consciência de alguma coisa, ela aparece para mim, ela assume presença se ocultando. Aí entra o Olavo de Carvalho, é círculo de latência. Aí no próximo vídeo eu vou tratar disso. O que é círculo de latência? Vou definir aqui o que é a ideia de latência, patência e pensar o que o Olavo entendia como círculo de latência. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.